Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra em Ezequiel, capítulo 36, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 27. Eu quero falar nessa noite sobre um assunto, eu tratei desse assunto aqui no Avivamento, no Congresso de Avivamento. Falei sobre o ensino de Jesus acerca do Espírito Santo. Mas eu quero meditar com vocês hoje sobre o que significa ser habitado pelo Espírito Santo. Nós somos o santuário do Deus vivo. O fato de você ter o Espírito Santo habitando dentro de você, está fazendo alguma diferença na sua vida? É o desafio para a gente meditar. Veja aqui nesse texto de Ezequiel, capítulo 36, a mesma promessa da nova aliança que aparece em Isaías, que está lá em Hebreus capítulo 8. Diz assim no versículo 4, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26 e 27, vamos juntos? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. A regeneração, a conversão, é um ato de Deus. Deus é que nos converte, é que nos regenera. E se você é crente hoje, é porque você sofreu essa ação regeneradora do Pai. Aqui nesse texto, fala do chamado, vou tomar vocês de entre as nações, vou congregar vocês, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Significa que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o lavar regenerador do Espírito Santo. E não há regeneração sem o sangue. É o sangue que nos purifica de todo pecado. Mas veja lá no texto, e eu queria gastar um tempinho com você, nesse versículo 26 e 27, diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz ao nos purificar, ao nos regenerar, é mudar o nosso espírito. O que diz Efésios capítulo 2, versículo 1? Ele vos deu o quê? Vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A vida de Deus, aquilo que Calvino chama, nós fomos unidos a Cristo. União com Cristo. Então Deus muda o nosso espírito. Nós deixamos de ser um homem natural e passamos a ser um homem
espiritual. 1 Coríntios capítulo 2. Mas ele diz outra coisa importantíssima aqui. É que além de mudar o nosso espírito e fazer aqui um implante de um coração novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Deus mudou seu coração, mudou seu espírito. Mas veja no texto, versículo 27, é aqui que eu quero gastar um tempinho com vocês. Diz assim: porei dentro de vós o quê? O meu espírito. Significa que a partir do momento em que eu sou regenerado, que eu sou convertido, eu passo a ser o quê? A habitação de Deus. O Espírito Santo mora dentro de mim. Você tem dúvida disso? E a pergunta que eu faço é essa: por que Deus pôs dentro de nós o Espírito Santo? Qual é a intenção dele? Porei dentro de vós o meu espírito. Vamos, por favor, lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro faz o sermão no poder do Espírito Santo. E lá no versículo 37 diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Purificação, remissão. E recebereis o quê? O dom do Espírito. A palavra dom, doreano grego, significa a pessoa do Espírito Santo. Então você, a partir do momento que você é convertido pelo Espírito Santo, você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Tem dúvida sobre isso? Qual a diferença que isso tem feito na sua vida? Vamos para o texto. Eu quero voltar aqui para o ensino de Jesus, em João capítulo 14. Jesus chama o Espírito de Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Jesus Cristo chama o Espírito Santo de Espírito Santo. Mas aqui no versículo 7, ele diz aí, lê comigo, 14, 17. João 14, 17, que diz: o Espírito da Verdade, que o mundo não, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porque ele habita convosco, e estará o quê? Em vós. Veja aqui, que o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, Jesus Cristo enviou para habitar dentro de mim, de você. E ele diz uma coisa: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Vocês são a habitação do Espírito Santo. A grande pergunta, meus amados irmãos, é qual a diferença que isso faz na minha vida espiritual hoje? Se eu tenho o Espírito Santo, o que isso, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de processo de santificação, do ponto de vista de testemunho, do ponto de vista de luta contra o pecado, o que isso tem sido diferencial na minha vida? Essa é a pergunta. Eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque lá em Efésios, capítulo 1, vamos lá para Efésios, capítulo 1. A primeira coisa que o Espírito Santo, ao morar em nós,
no ato da regeneração e da conversão, nós somos selados e somos penhorados por esse Espírito, de tal maneira que a habitação do Espírito faz com que eu não seja mais eu mesmo, mas que a minha vida seja de Deus. Eu sou agora propriedade exclusiva de Deus. Veja no texto, claramente, versículo 13 do capítulo 1, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Volta para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E eu quero deixar bem claro para você, Paulo fala de uma forma tão forte. Romanos capítulo 8, versículo 9. O que é que diz aí? Vamos ler juntos, bem forte. O que é que diz? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal... Então você é de Cristo. E a prova que você é de Cristo é porque você tem o Espírito Santo. Você está selado, penhorado, como propriedade exclusiva de Deus. Diz um amém aí. Você crê nisso ou não? Então você é de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo, e você recebe esse Espírito Santo no ato da sua regeneração, no ato da sua conversão, no momento que você crê no Evangelho, você é selado. Você recebe o dom, a pessoa do Espírito Santo. Quais são as consequências disso? E a primeira coisa que Ezequiel vai nos ensinar, e Paulo vai confirmar, diz assim, lá no versículo 27, porém dentre vós o meu Espírito, e farei, veja, é Deus que faz, o Espírito que faz, que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, além de nos dar esse senso de propriedade, o Espírito Santo nos leva a uma vida de obediência. De obediência. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, eu quero ser obediente a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu sei que é certo fazer isso, mas eu não tenho o poder para efetuar, para realizar. E ele termina dizendo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele entra no capítulo 8 dizendo, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, lê comigo, 8:2, por favor. Ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então preste atenção, o Espírito Santo foi colocado dentro de mim, dentro de você. Eu sou a habitação do Espírito Santo, você é. Para que o Espírito Santo, ele possa, no poder dele, usando a mim mesmo, obedecer a Deus. Eu não posso, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu quero, mas não consigo. Mas agora, você quer,
E vai conseguir, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E Ele vai nos conduzir à verdade. Ele vai nos dar poder para obedecer. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos guiará toda a verdade. Ele nos ensinará. Essa é a grande luta. A gente estuda a Bíblia, tem EBD, tem grupo pastoreio, tem culto, tem escola de aconselhamento, tem um monte de coisa. Tem instrução aqui dia e noite. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer, porque não está entendendo que nós só vamos fazer pelo poder do Espírito. Veja, meus amados irmãos, no versículo 13 de Romanos 8, 13, o Espírito tem um poder muito grande, não somente de nos vivificar, mas também de nos mortificar. Veja o que ele diz aí. O que ele diz? 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para... Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. O Espírito que nos dá força, nos dá vida. Ele foi colocado dentro de mim não somente para me revitalizar, mas para matar a minha natureza pecaminosa. Para matar os meus desejos pecaminosos. E eu só posso vencer a carne no poder do Espírito. Então significa que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para nós termos uma vida de obediência. E a obediência só é possível não somente conhecendo o que é certo, o que é errado, mas mortificando aquilo que é o velho homem, os nossos desejos pecaminosos. Lá em Gálatas, capítulo 5, vamos para lá um pouquinho. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 e 17. Diz assim. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe dentro de mim, dentro de você, um campo de batalha. A carne quer impor a vontade dela, e o Espírito quer nos conduzir à vontade de Deus. Então, preste atenção. Ser a habitação do Espírito Santo, ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, é algo que Deus fez para que nós possamos, meus amados irmãos, ter uma vida vitoriosa sobre o pecado, uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Nesse campo de batalha, meu coração, meu corpo. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, falando sobre sensualidade. Sensualidade, os pecados sexuais. Ele começa dizendo, no versículo 18, de 1 Coríntios 6, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O vosso corpo é o quê? Santuário do
do Espírito Santo. Então Deus foi posto dentro de nós, Deus e Espírito Santo, para nos ajudar nesse processo de lutar, de vencer, de mortificar a nossa natureza e ter uma vida de santidade e de santificação. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Veja, voltamos um pouquinho lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Está meio estudo bíblico, mas você está aprendendo, né? O Espírito Santo foi colocado dentro de nós, não somente para uma vida de obediência, uma vida de vitória sobre o pecado, mas o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para nos guiar, para nos dirigir. E Paulo vai usar um argumento aqui, ele vai dizer, olha, se você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, a prova que você é filho de Deus é se você é guiado pelo Espírito. Veja no versículo 14, 8:14, lê comigo aí, bem forte, o que é que diz? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado? Deus nos guia através da palavra. Deus nos orienta, Deus dirige a nossa vida. Deus dá rumo, dá propósito. Tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse no controle da nossa vida. Não é mais o que eu quero, mas é o que o Espírito Santo de Deus quer. E esse Espírito, veja lá no versículo 16. Que coisa maravilhosa. E é esse Espírito que me guia, o próprio Espírito que foi colocado dentro de mim, para sempre, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Porque não basta você ter a verdade teológica, porque o que nós sabemos do Espírito Santo é muito teórico. O Espírito Santo é uma pessoa. E Ele colocou um Espírito novo em nós, e passou a habitar dentro de nós, e Ele testifica dentro de nós. É como se Ele atestasse dentro de nós quem nós somos. Isso é muito importante, porque isso aqui não é para a gente exibir uma RG espiritual. É quando o pecado vem, quando a luta vem, o Espírito diz, olha, eu estou com você. Você é filho de Deus. Filho de Deus. E sabe o que o Espírito Santo faz? Veja lá em Romanos capítulo 8. No versículo 26, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos, o quê? Inexprimíveis. O Espírito está dentro de nós, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Quais são as suas fraquezas espirituais? Quais são as suas tentações? O Espírito Santo foi colocado dentro de você para lhe ajudar, para lhe fortalecer. Você já pensou? Eu cheio do Espírito Santo? 0 de ansiedade? 100% de gentileza? Já pensou isso? Irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Precisamos. Precisamos urgentemente disso. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Nós vivemos situações que somente com a assistência do Espírito Santo, somente no poder do Espírito Santo, é que nós vamos prevalecer. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus pôs o Espírito Santo dentro de nós. E Ele quer que nós sejamos obedientes, Ele vai cumprir a lei dentro de nós. Ele vai nos dirigir, nos guiar, nos orientar. Ele vai testificar o que somos, o que precisamos fazer. Ele é o nosso companheiro, o nosso consolador de todas as horas, de todos os momentos. Talvez você precise fazer uma pneumaterapia. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e do Espírito Santo e conversar com Ele, porque Ele foi colocado dentro de nós para nos ajudar. Para nos ajudar. Todos nós, quando pecamos, a gente sempre usa um argumento. Senhor, a carne é fraca. Não é assim? A carne é fraca. E é fraca mesmo. E porque a carne é fraca, Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Para que eu e você não tenhamos desculpas. Para chegar diante de Deus assim, Senhor, a carne é fraca. Ele diz, mas o Espírito Santo é forte. E eu coloquei o Espírito Santo dentro de você, para que você não tenha mais desculpa para dizer, eu estou pecando. Mas eu queria terminar falando sobre a importância do Espírito Santo dentro de nós. Por que ele habita dentro de nós? E há uma mudança muito interessante, Paulo coloca lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 2, Paulo diz assim, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Ídolos o quê? Mudos. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós para nos dar uma vida de adoração. De adorador. Jesus diz, é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja que Paulo coloca lá em Filipenses capítulo 3, quando ele vai descrever a sua experiência. 3:3. Por favor, 3:3. O que é que diz lá? Filipenses 3:3 diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos o quê? Na carne. Você acha que tem muita adoração na carne? Gente louvando e pecando, sem nenhum problema, dizendo adorador, dizendo isso, dizendo aquilo. Pensa nisso. A verdadeira adoração, ela é produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro.
E o Espírito Santo então produz dentro de nós a verdadeira adoração. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor verdadeiramente se não for pelo Espírito Santo. Você já pensou nisso? Você é santuário do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você para você ser um adorador contínuo. Adorando ao Pai em espírito e em verdade. Não há lugar, não há espaço, em qualquer lugar, onde você estiver, você é um adorador. Um adorador. Quero terminar. E nós vamos terminar orando. Lucas capítulo 11. O ensino de Jesus sobre a oração. Versículo 13. Lucas 11, 13. Vamos ler juntos? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Todos os exegetas, quando trabalham aqui, ele está falando que todo filho que ora já tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos mais do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de revestimento de poder. Enchimento. Qualquer nome que você quiser. Batismo de fogo. Não sei qual é a sua origem, mas você já tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos do poder do Espírito Santo. Poder. Para obedecer. Para mortificar. Para viver como filho, com identidade, com direção, com sabedoria, com testemunho. Irmão, sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Você crê nisso? Vamos ajoelhar, vamos orar, depois vamos cantar, ó vive em mim, Consolador. Tá certo? Vamos derramar o nosso coração. Põe uma musiquinha aqui, Paulo, para nós. Ore e diz assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Me encha com o teu Santo Espírito.